Fala aí, pessoal que nos acompanha do IGB Conectado com você. Eu sou Yuri Gaia, professor de História e de Atualidades, e nós vamos para mais uma aula hoje aqui no IGB Conectado com você. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do IGB FERP, ficarem por dentro de tudo que acontece aqui, em todas as nossas aulas, em várias disciplinas aí, que são muito importantes para você que está aí estudando para o vestibular, que está estudando para o Enem, conseguir fazer uma prova aí com sucesso, né? Atingir boas notas, bons resultados. E isso o GB faz por você, sempre conectado aí com você. Nós estamos aí conectados no conhecimento, nós vamos superar as dificuldades juntos, nesse momento que ainda, apesar desse momento ainda de melhorias, né? A pandemia não acabou, então a gente tem que continuar se cuidando, continuar em casa, estudando, e também descansando, aproveitando um pouco, mas dedicando esse tempinho aí também para os estudos, pessoal. Já está chegando o Enem, está chegando o Enem. Bom, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Nós vamos debater hoje 3 conteúdos, que são conteúdos que caem em diversas provas, né? Provas do Enem, principalmente, diversas provas anteriores aí, nós tivemos alguma questão relacionada com esses 3 tipos de conteúdo, com esses 3 conteúdos que abrangem essa história contemporânea, que é a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a crise de 29. Nós vamos debater de forma resumidamente esses 3 conteúdos e ao final da nossa aula nós vamos fazer alguns exercícios para vocês aí se prepararem para a prova. Bom, nós vamos falar agora primeiramente da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tem esse nome de Primeira Guerra Mundial justamente por ser porque a Primeira Guerra Mundial ela foi total e mundial. O que quer dizer isso? Apesar de não ter acontecido em todos os continentes do mundo, o mundo todo foi afetado durante a Primeira Guerra Mundial. Todos os países do mundo acabaram sendo afetados pela Primeira Guerra. Além disso, ela foi total, porque não afetou somente o exército. Não era exército lutando somente contra exército. Era parte da população também presente nesses conflitos. O palco da guerra, na verdade, foi a Europa. A população de diversos países acabaram sendo afetadas, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que era para ter sido um conflito rápido, um conflito que não duraria muito tempo, acabou se estendendo aí por 4 anos. 4 anos de conflito. Muito difícil que as pessoas viveram durante esse período. Durou de 1914 até 1918. Bom, a Primeira Guerra Mundial, para a gente entendê-la de forma mais coerente, de forma mais adequada, nós temos que retomar um pouquinho ao século XIX. O século XIX, conhecido como grande século, o grande século XIX, um conceito do historiador Eric Hobsbawm, foi um século que teve muitas transformações, principalmente na Europa. Nós temos o avanço do liberalismo, avanço do socialismo, avanço do anarquismo, então diversas ideias políticas, diversas ideologias foram sendo manifestadas durante o século XIX. Isso é muito importante a gente entender. Então, o que aconteceu? Basicamente, durante o século XIX, os países europeus estavam passando pelo processo da Segunda Revolução Industrial. Esse processo da Segunda Revolução Industrial fez com que vários países, além da Inglaterra, pudessem se industrializar. Inclusive, países que passaram, na verdade, por uma crise, que é a crise que a gente conhece de superprodução. O que quer dizer isso? Produziram demais dentro do seu território, e não conseguiram vender para a população, para aquele local onde que era o local regional desse país. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que arrumar algum jeito de vender, escoar essa mercadoria. E aí passa justamente pelos processos de imperialismo ou neocolonialismo. Só que os países da Europa, eles conseguiram colônias, ou neocolônias, em regiões como a África e a Ásia, e não a América, como é o contrário do processo de colonização do século XV e do século XVI. Isso pode gerar uma certa dúvida para vocês. Então, nós temos que lembrar que no século XV, século XVI, Portugal, Espanha, foram os pioneiros do processo de colonização, ligado a uma prática mercantilista, tá? Uma prática mercantilista. Já durante o século XIX, o neocolonialismo ou imperialismo foram com os países da América,
perdão, os países da África e da Ásia. E por que não a América? Porque a América já era o território da América do Sul, perdão, gente, o território da América do Sul, ele já era dominado, na verdade, por outra potência, por outro país, que era os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América tinham se industrializado de uma forma gigantesca durante o século XIX e acabou conquistando essas regiões da América Latina, influenciando economicamente, politicamente, esses territórios da América Latina, que é o caso, inclusive, do Brasil. Bom, o que aconteceu? Durante o século XIX, essas potências acabaram se fortalecendo, esses países europeus acabaram se fortalecendo e criaram políticas de aliança. O que servia essas políticas de aliança? Caso houvesse algum conflito, esses países já estariam com alianças próximas, já estariam aliados entre si. Esse processo de política de alianças se dava também porque a Europa estava passando por um período de paz armada. O que quer dizer paz armada? Esses países estavam, apesar de estarem em paz, eles estavam se armando belicamente, eles estavam desenvolvendo indústrias bélicas. Então, o perigo de existir uma guerra estava cada vez mais presente na sociedade europeia. E nós tivemos duas alianças que foram muito fortes, que nós vamos falar mais para frente aí nos nossos slides. Aqui está um mapa da Europa, para a gente ter mais ou menos uma noção como estava a divisão política. O Império Russo fazia parte da Tríplice Entente, junto com a França e a Inglaterra, que eram os países mais fortes da Tríplice Entente, e a Tríplice Aliança era composta pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que depois acabou trocando de lado. Tiveram outros países também, mas os principais foram esses aqui, foram os cabeças, né, dessas alianças. Bom, a Primeira Guerra Mundial, ela teve seu estopim. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, alguns historiadores, alguns estudiosos, vão falar que ela começou já com essa política de paz armada. Esses países já estavam se armando, já estavam se construindo, já estavam se protegendo de certa forma, e eles sabiam que em algum momento poderia existir algum conflito, né? Alguns estudiosos já falam isso. Só que ela teve um estopim, ela teve que ter um começo. Qual foi o começo da Primeira Guerra Mundial? Ou até então a Grande Guerra, né? Porque não tinha como falar que era uma Primeira Guerra Mundial, porque não tinha tido uma segunda. Então eles falavam a Grande Guerra, né? Principalmente porque o Francisco Ferdinando, que era do trono da Áustria-Hungria, ele vai visitar Sarajevo, que é a parte ali da Bósnia, e ele foi num dia muito infeliz, porque era um dia que era um feriado que o povo da Bósnia comemorava, mas era contrário àquilo que a Áustria-Hungria fazia, né? A Áustria-Hungria acabou anexando várias regiões, uma dessas regiões é a Bósnia, e tinha alguns grupos, né, que eram contra essa dominação da Áustria-Hungria. Um dos grupos era o Mão Negra, né, a Mão Negra, que era um grupo justamente que foi acusado aí de ter assassinado Francisco Ferdinando. Durante esse atentado de Sarajevo, começou uma série de países a ameaçarem. A Sérvia, por exemplo, declarou guerra à Áustria-Hungria. Consequentemente, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. E aí, posteriormente, vários países foram declarando guerra entre si. Eles estavam já se armando, eles já estavam já se preparando, e com esse estopim que precisava, né? A Europa, na verdade, era um grande barril de pólvora naquele momento. Precisava só de uma faísquinha para aquele barril explodir. E isso aconteceu posteriormente, o atentado que teve em Sarajevo. Aí tem um meme aqui, Primeira Guerra Mundial, conflitos nos Balcãs, assassinato de Franz Ferdinando, seria basicamente tacar gasolina na fogueira. Né? As tensões nacionalistas e imperialistas na Europa acabaram explodindo. Nacionalistas também é um conceito desse, durante o século XIX ficou mais presente, né? Nessas nações construindo essa identidade nacional, construindo essa ideia de nação. Então isso ficou muito presente também durante o século XIX e vai se acirrar aí nessa durante o século XX. Bom, vamos falar agora sobre as políticas de alianças que foram construídas aí no século XIX, no começo do século XX.
A Alemanha é um país que se unificou bem tardia, né? Junto com a Itália, foram países que se unificaram ali na metade do século XIX. Então, foram aquilo que a gente chama de unificações tardias. E a Alemanha, ela foi construída, essa nação alemã, ela foi construída com uma identidade nacional prussiana, né? A Prússia era um território mais desenvolvido ali daquela região da Germânia, e a Prússia acabou desenvolvendo militarmente muito forte. Eles começaram a anexar outras regiões até formar aquilo que nós conhecemos como Alemanha. A Prússia, então, ela estava, a Alemanha, então, estava naquele processo de formação com um general que era o Otto von Bismarck, que era um grande, falava que a Alemanha, para se desenvolver, tinha que ser uma Alemanha forte, uma Alemanha de ferro, uma Alemanha militar. Acabou sendo destituído pelo Guilherme II, que era o imperador, que era o Kaiser da Alemanha, acabou tirando o Otto von Bismarck, que era esse chefe militar. E a Alemanha vai continuar essa política expansionista, essa política de fortalecimento, né? Essa política que era conhecida da Alemanha, e vai se unir a outros reinos, como o Império da Áustria-Hungria, uma questão de proximidade, uma questão de ter possivelmente uma descendência, né? Eles tinham uma ligação aí, que já fizeram parte ali de um mesmo território, enfim, eles tinham essa aliança. E a Itália também por ter se unificado tardiamente, né? E esses três países queriam anexar mais territórios, queriam ter mais colônias, porque eles foram, na verdade, eles não receberam tantos benefícios quanto a Inglaterra e a França, durante aquela lógica do imperialismo do século XIX. Tanto Inglaterra quanto França tinham vastos territórios coloniais, né? E a Alemanha queria esses territórios também coloniais. A Alemanha queria ter mais territórios e acabou não conseguindo. A Alemanha desenvolveu uma frota militar, né, uma frota marítima muito grande, um exército muito grande. A Alemanha era muito forte belicamente, tinha um exército muito forte. E a Inglaterra e a França acabaram se vendo como reféns desse expansionismo do alemão, com essa força da Alemanha, e acabaram se unificando. E a Rússia era uma monarquia absolutista, uma monarquia super atrasada, e acabou se aliando aí com ingleses e franceses, porque viam com ameaça a Alemanha e esse poderio bélico que a Alemanha estava construindo durante o século XIX para o século XX. Lembrando aqui que eu estou falando de forma resumidamente, porque esse conteúdo é um pouco extenso, mas vamos tentar aqui falar um pouco mais questões básicas, questões essenciais, que são as questões que as provas geralmente mais cobram. Bom, as consequências para a guerra, nós tivemos 3 etapas da guerra. Uma primeira guerra de movimento, depois a segunda etapa, que é a guerra das trincheiras, que é aquela guerra que a gente conhece como guerra suja, né? Muitos militares ficaram estacionados ali, construindo fronteiras, construindo trincheiras, né, nas fronteiras entre França e Alemanha. Os exércitos ficaram ali, né, construindo essas valas, né, meio que subterrâneas, e o conflito perdurou por maior parte do tempo nessas trincheiras, nessas guerras sujas. Muitas pessoas às vezes não morriam no conflito em si, mas morriam de doenças que eram, por questões sanitárias, por questões de higiene, eram muito precárias. Então muitas pessoas acabavam morrendo de doenças, cólera, por exemplo, febre tifoide, enfim, alguns outros problemas também que foram a partir dessas doenças, dessa baixa qualidade de saúde nas trincheiras. Mas, diferentemente do que a gente pensa, em 1914, na Primeira Guerra Mundial, tem um filme que fala sobre isso. Eu não me recordo o nome do filme agora, mas é um filme que fala justamente sobre o Natal na Primeira Guerra Mundial. Se vocês colocarem no YouTube, com certeza vai aparecer aí, Natal, Primeira Guerra Mundial, filme. E vai falar justamente que eles deixaram essas diferenças de lado, alemães, franceses e ingleses deixaram essas diferenças de lado e acabaram se unindo, acabaram comemorando o Natal juntos, né, por ser uma festa cristã, enfim. Eles tinham, de certa forma, uma ligação com esse aspecto religioso, com esse aspecto tradicional, e eles se juntaram para fazer uma festa de Natal juntos, né? Isso foi um episódio que realmente aconteceu, e os responsáveis, né, as autoridades das trincheiras foram todos responsabilizados posteriormente por conta dessa questão. Tem um filme também que lançou esse ano de 2020,
Eu lembro que eu fui assistir no cinema ainda, não era época de pandemia, era bem no comecinho do ano, não, era fevereiro aproximadamente, e o nome do filme é 1917, eu recomendo para que todos vocês assistam esse filme, se tiverem a possibilidade. É um filme muito bom, é um filme que ganhou diversos prêmios, trilha sonora, tem uma produção muito bacana, o filme em si conta uma história muito cativante, muito legal e não romantiza tanto que foi a Primeira Guerra Mundial. Mostra, sim, os horrores da guerra, mostra, sim, as dificuldades daquelas pessoas, daqueles soldados que foram para a guerra. Então é bem interessante o filme. Bom, depois de 1917, teve uma mudança na guerra, principalmente porque a Rússia vai sair da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos vai entrar na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos até então não tinham falado que ia entrar, não tinha se mostrado a favor de um lado, a favor de outro, porque ele vendeu armas tanto para a Tríplice Entente quanto para a Tríplice Aliança. Os Estados Unidos faziam uma política assim, não vou me meter, mas estou vendendo arma para a Alemanha, estou vendendo minhas armas para os ingleses, vou me fortalecer cada vez mais, e foi isso justamente que aconteceu. Os Estados Unidos vai acabar na Primeira Guerra Mundial como um grande vencedor da guerra, mais vencedor ainda, inclusive, que os países europeus. Os europeus entraram em guerra no seu próprio território e acabaram se autodestruindo. Já os americanos, como estavam no território americano, né, como são localizados em outro território, acabaram se fortalecendo de tal forma que foi impressionante, né? E isso vai culminar posteriormente na crise de 29, assunto que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Bom, as consequências da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha acabou trocando de lado, foi para o lado da Tríplice Entente, ou Entente Cordiale, né? É muito interessante também que essa Guerra das Trincheiras marcou um aspecto cultural, que os alemães, quando estavam dentro das trincheiras, era uma coisa muito suja, uma coisa muito ruim. E eles não sabiam aonde que os ingleses estavam na outra parte da trincheira. E os ingleses cantavam We hear because you hear. Nós estamos aqui porque nós estamos aqui. E repetiam isso várias vezes. Nós estamos aqui porque nós estamos aqui, nós estamos aqui porque nós estamos aqui. Os alemães, aquele ai, 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 não entendiam nada que os caras estavam cantando, então eles ficavam muito bravos, sabe? Então era uma questão cultural também que ficou marcante, né? Que essas culturas, apesar da Europa ser um continente com países geograficamente pequenos, vamos dizer assim, né? Geograficamente não tão com grandes proporções territoriais, tem aspectos culturais, aspectos de linguística, né? Totalmente diferentes. Nós vemos que um alemão é totalmente diferente de um inglês, que é totalmente diferente de um espanhol, de um português. Então, as diferenças culturais são muito presentes e ficaram presentes ainda mais durante a Primeira Guerra Mundial, esses aspectos culturais. Bom, a Itália, então, acabou trocando de lado, a Alemanha acabou se saindo ali como um refém, teve que atacar tanto na parte oriental contra a Rússia e atacar tanto na parte ocidental contra os outros países. A Alemanha acabou assinando um acordo com a Rússia para que a Alemanha não atacasse mais a Rússia, visto porque a Rússia estava tendo uma série de problemas internos, e por isso também que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. Mas uma das consequências que marcaram a Primeira Guerra Mundial é a queda do capitalismo liberal. Cada vez mais agora a presença do Estado se tornou mais importante, né, aos poucos, né? O capitalismo liberal, que era liberal demais até, liberal, e esse liberal no sentido de liberdade econômica, liberdade política, mas no sentido de liberalismo clássico, tá? É uma coisa, um aspecto de liberal de venda, liberal de comércio, liberal de livre mercado. Não estamos falando de um liberal com um aspecto de liberal ser bonzinho, tá? A gente tem que tomar um pouco cuidado com esses conceitos que acabam nos confundindo. Motivou a criação da Liga das Nações, que os Estados Unidos, Alemanha e França não, Estados Unidos, Alemanha e Rússia não fizeram parte, que foi a primeira tentativa aí da Liga das Nações ser a ONU, né? Era o esboço da ONU, da Organização das Nações Unidas. Na verdade, não era a ONU. A ONU vai ser criada em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a Liga das Nações foi a tentativa de tentar solucionar os problemas para que não haja mais conflito direto entre os países. Mas acabou que não deu muito certo, né? Acabou que não deu muito certo, tanto é que nós vamos ver depois de alguns anos a Segunda Guerra Mundial. Permitiu a ascensão econômica e política dos Estados Unidos,
com certeza, essa foi o maior benefício para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou uma grande potência a partir da Primeira Guerra Mundial. E também, nas consequências da guerra, foi a Alemanha sendo derrotada. O Tratado de Versalhes de 1919 ele foi totalmente brutal contra a Alemanha. Os alemães, geralmente em guerra, né, que acontece, é que o perdedor da guerra que paga tudo. Mas os alemães foram muito humilhados durante o Tratado de Versalhes. Eles tiveram que devolver o território de Alsácia-Lorena, que era uma região de disputa com a França desde o século XIX. Eles tiveram que pagar uma série de dívidas, diversos impostos para a França, para os ingleses. Perdeu 10% da sua população e parte do seu território para os franceses. Então, teve muitas questões que foram marcantes para a Alemanha. A Alemanha saiu totalmente empobrecida, passou por uma crise social muito, muito presente, muito marcante, que acabou gerando naquilo que a gente fala de nazifascismo. O fascismo, o germe do fascismo, surgiu justamente, ele foi germinado, no sentido de germe de ser germinado durante essas questões que estavam afetando tanto a Alemanha, posteriormente, primeiro a Itália, depois a Alemanha, mas foram criados aí juntos praticamente o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o fascismo primeiramente, depois o nazismo. Mas foram justamente por essas questões, essa humilhação durante o Tratado de Versalhes, essas questões de dívidas políticas, de não poder desenvolver uma indústria bélica novamente, os alemães foram muito prejudicados. Agora, vamos falar sobre a Revolução Russa. Vamos ver se nós temos fôlego ainda, né? Porque essa aula tem muitos conteúdos. Eu vou falar de forma resumidamente também. A Rússia era um país que era uma monarquia absolutista, que tinha a família Romanov aí por muitos anos no poder, desde 1617, se eu não me engano, com os Romanov no poder, a família Romanov no poder. Diversos líderes absolutistas tinham, né, a maioria da família Romanov tinha como nome Czar, primeiramente, Czar significa esse título de imperador. Diversos imperadores, diversos czares reinaram na Rússia. A Rússia, o Império Russo era um império totalmente atrasado, totalmente burocrático, era um país com grande presença de camponeses, era um país que não tinha uma indústria desenvolvida, e o czar Nicolau II, ele vai ser líder aí dessa última etapa do Império Russo, a partir do final ali do século XIX, na última década ali do século XIX, 1990, 94, por aí, até 1917, que vai ser o ano da Revolução Russa, que vai ser o ano que o Nicolau e a sua família serão retirados, né? Vão ser mortos, na verdade, pelos revolucionários. Tem uma série chamada Os Czares, na Netflix. Gente, muito boa essa série. Uma série bem curtinha, tem 6 episódios, uma temporada só. Eu não sei se vai ter segunda temporada. Não vou dar spoilers, mas na história não tem como não dar spoiler, porque a gente vai falar e o que a série vai falar é basicamente isso que eu vou falar aqui. Mas é uma série muito legal, porque eu acho que dá para a gente visualizar melhor esse acontecimento. O Czar II, ele era muito atrapalhado, ele não tinha sustentabilidade, ele não tinha força nas suas ações políticas, e ele tentava sempre se mostrar cada vez melhor, cada vez mais grandioso. E a Rússia estava passando justamente por esse atraso, muitas pessoas estavam morrendo de fome, muitas pessoas tinham necessidades, os camponeses passavam frio, passavam fome. Então, na verdade, eles queriam ter mais direitos políticos, eles queriam ter mais participação política, coisa que não existia. O czar praticamente reinava absolutamente a Rússia. E as ideias socialistas vão começar a aparecer, vão começar a ser espalhadas dentro da Rússia, né? As ideias do Karl Marx, do socialismo científico, esse difere do socialismo utópico, uma questão que não dá para a gente abordar aqui na aula, porque é uma outra abordagem, um outro conteúdo, mas basicamente o socialismo científico fala de pôr em prática essas ações socialistas, que as ideias socialistas devem ser espalhadas pela população, pelo povo, pelo proletariado. O proletariado é aquele que só tem a prole, só tem seus filhos. E os meios de produção, aquilo que o proletário produz, deve ser revertido para ele. Né? O proletariado, aquilo que tudo produz, deve ser revertido para ele, a tudo ele pertence. Então, se passou, na verdade, na Rússia, essas ideias foram disseminadas.
Tem um personagem que vai surgir durante a Revolução Russa também, que é o Rasputin, né? Tem até uma música do Rasputin, do Bonnie, não sei, eu não esqueci o sobrenome dele, mas é Bonnie alguma coisa, acho que é Bonnie M, que é dos Estados Unidos, ele é americano, mas ele canta essa música do Rasputin, música muito legal, muito interessante para a gente visualizar também como foi esse processo de Revolução Russa. O Rasputin acabou, ele era um cantador, né? As mulheres ficavam apaixonadas pelo Rasputin e acabou que ele conseguiu ter uma relação, né, com a rainha da Rússia. Então é um caso muito curioso, né? Ele era tido como um milagroso, como que curava todos, e ele falava pelo menos que ia curar a doença do filho da rainha, que era o herdeiro, atual herdeiro, tinha que ser o herdeiro do czar Nicolau II, mas ele sofria de hemofilia. Naquela época não tinha muito conhecimento sobre aquela doença e achava que a criança ia morrer a qualquer momento, mas quando Rasputin estava ali, quando Rasputin estava com a sua presença, essa mágica que o Rasputin trazia, o rapaz ficava bem, o rapaz ficava curado. Então construiu um mito, uma ideia do Rasputin que é muito fortificada no pensamento dos russos. Bom, então a Revolução ela foi justamente porque a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, sendo que a Rússia já estava muito estabilizada. Anteriormente, em 1905, a Rússia vai entrar numa guerra contra o Japão e vai perder a guerra para o Japão. A Rússia vai perder a guerra para o Japão. Que humilhação para o povo russo. Os russos ficaram, meu Deus, como assim? A gente perdeu para o Japão, cara. E depois de entrar na guerra, levaram uma surra. Então a Rússia estava muito abalada, estava sofrendo muito com os problemas. E o czar Nicolau II ficava mais naquele discurso assim, não, vamos proteger a Rússia tem que ser grande de novo. E a Rússia estava toda estragada, toda, né, perdida, coitada. E as pessoas, né, o povo russo queria, na verdade, que houvessem, né, mais direitos para eles. Então eles começaram a tentar abolir a monarquia, destituir a monarquia. O czar criou a Duma, né, que seria essa assembleia onde que esses camponeses poderiam ter um pouco mais de direito de fala, mas acabou que não deu muito certo. Tem um episódio que vai ser conhecido como episódio do Domingo Sangrento, que muitas pessoas foram para o Palácio de Inverno pedir mais direitos, né, pedir menos horas de trabalho, condições mais apropriadas de emprego, condições melhores de salário, e praticamente o Nicolau II, que já não tinha, né, aquela moral, aquela fama toda, mandou matar mais de 1.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas foram feridas nesse processo. Né? As tropas russas do Império Russo mataram muitas pessoas. Então, por isso que é conhecido como Domingo Sangrento. E, tipo, o que o czar estava na cabeça, né? O que estava pensando que ia acontecer, né? Não imaginava que ia estourar a Revolução, a primeira Revolução em fevereiro. Vale ressaltar também que existiam dois grupos, né, que eram grupos que tinham ideias socialistas, mas tinham ideias socialistas diferentes. Os bolcheviques, que eram considerados a maioria, que eram considerados, depois, posteriormente, vai virar o Exército Vermelho, tinha mais ideias mais radicais, ideias mais socialistas, ideias mais ligadas a fazer uma revolução com o povo. E os mencheviques, que depois vão ser considerados o Exército Branco, que tinham ideias mais amenas, que achavam que o proletariado, né, os operários, eles tinham que se unir com uma pequena parcela da burguesia, e alguns mencheviques também, que vão fazer parte do Exército Branco posteriormente, vão achar que era necessária a volta da monarquia, apesar da família do Nicolau ter sido executada durante o processo revolucionário. Bom, a primeira revolução foi a Revolução de Fevereiro. Em fevereiro é importante destacar também que o calendário dos russos era o calendário justiniano, diferente do calendário gregoriano, que é o nosso calendário, né? O calendário que nós utilizamos hoje em dia. Mas naquele período na Rússia, o calendário era justiniano. Então aconteceu a revolução, esse processo revolucionário. E o primeiro processo foi em fevereiro. Eles conseguiram demolir e abolir, na verdade, a monarquia. E depois a Revolução de Outubro, que começaram a implementar um regime de governo baseado em ideias socialistas, em ideias mais ligadas ao povo, mais ligadas à revolução. As causas, principalmente essa questão de terra, que eu falei para vocês também, que os nobres, né, aquela velha monarquia russa, tinha muitas terras e o povo não tinha nada.
Muitas pessoas foram exiladas, né, enviadas para a Sibéria e condenadas por crimes políticos. Capitalistas e latifundiários mantinham domínio sobre os trabalhos urbanos e rurais. Aqui nós temos algumas imagens do povo, né? Bom, a Rússia, então, ela vai se retirar da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos o Rommel representando a Rússia, se escondendo, né? Algumas regiões, como a Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia, vão ser anexados, né? Vão conseguir, na verdade, a sua independência, né? Vão conseguir se retirar ali da Rússia, né? E vai entrar numa guerra civil entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, no qual o Exército Vermelho vai se consagrar aí como vencedor e tendo encabeçado aí um dos grandes líderes da Revolução Russa, que é o Vladimir Lenin. Ele vai criar algumas ideias, algumas teorias próprias para a Revolução Russa, e a União Soviética agora vai surgir em 1922 com ideias de estatização das empresas que eram privadas, com ideias de dividir mais as terras para os latifundiários, para dividir para os camponeses, para os operários, uma ideia mais de uma defesa dos operários, mas acabou que o Lenin morreu. Vai ter uma crise de sucessão entre o Trotsky e o Stalin. Vai acabar que o Trotsky queria espalhar a revolução para todo o mundo fosse socialista, espalhar a revolução para outros países, né? Com essa ideia de União Soviética agora, espalhar a revolução para outros países. E o Joseph Stalin, que vai querer, na verdade, fazer com que a Rússia, né, que a União Soviética agora se tornasse um país forte para depois espalhar a Revolução Russa, espalhar a Revolução Socialista pelo mundo. Só que acabou que não deu certo os planos de Trotsky. O Trotsky acaba sendo exilado do México. O Stalin tinha muitos aliados dentro da política do Partido Comunista. O Stalin vai fazer alianças com pessoas do partido e vai acabar tirando o Trotsky, que vai ser enviado para o México, e depois ele vai ser assassinado no ano de 1940, e vai começar a era Stalin, né? O poderio do Stalin, que vai durar aí por um bom tempo. Bom, vamos ver se nós temos fôlego ainda. Vamos agora para a crise de 29. Vou tentar resumidamente falar o que foi a crise de 29 para depois a gente fazer os nossos exercícios. Os Estados Unidos estavam vivendo um momento de euforia durante os anos 20, os loucos anos 20, a década de 20 do século passado foi considerada a década mais louca que existiu na história. Os Estados Unidos estavam ganhando dinheiro a rodo, né? Todo mundo estava com muito dinheiro, todo mundo estava investindo muito na bolsa de valores, principalmente. Existiam muitos bancos nos Estados Unidos, não existiam bancos centrais, né? Igual a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Não existiam vários microbancos nas cidades, existiam muitas indústrias ali se desenvolvendo, existia as festas nos cancãs, com as meninas dançando, cancã, na verdade, nos cabarés. Então, era uma euforia doida, o pessoal bebeu muito, o pessoal ficou muito louco. Inclusive, foi proibido por um tempo a venda das bebidas alcoólicas, né? Mas, enfim, foi uma loucura. Os anos 20 foi uma loucura. Muitas pessoas gastaram dinheiro a rodo e acabou que teve uma crise que muitas pessoas acabaram especulatória, na verdade. Muitas pessoas investiam ao mesmo tempo e acabaram que a bolsa sofreu um crash, né? A crash da bolsa de valores de Nova York. Vai acontecer o boom da crise e muitas pessoas vão querer retirar dinheiro, né? Porque vendo que estavam investindo dinheiro e viram que não ia ter retorno, né? Que não iam conseguir ter retorno. Eles foram tirar o dinheiro dos bancos. Muitos bancos faliram, entraram em processo de decadência. Muitas pessoas entraram em crise, muitas empresas faliram. Então foi um processo muito, muito, muito problemático para os Estados Unidos, que vai afetar o mundo capitalista, vai afetar o mundo todo. Inclusive, muitos países vão começar a olhar mais com cuidado para o socialismo, que vão falar assim, peraí, o capitalismo está em crise. Será que isso vai dar certo? Vamos tentar, então, adotar ideias mais socialistas. Então, nos anos 20, nos anos 30, tiveram muitos partidos comunistas pelo resto do mundo. Também nos anos 30,
É o ano que vai ter a ascensão do nazifascismo, dessas ideias de ultradireitismo, dessa ideia de nação, pátria, liberdade, antiliberal, anticomunista, né? Os fascismos, né? Porque não se entende fascismo como um só, que vai ser um tema que a gente vai falar na nossa próxima aula, vai se expandir aí pelo mundo devido a essa crise do sistema capitalista, porque o capitalismo que é defendido pelo nazifascismo ele é diferente desse capitalismo liberal que a gente está falando aqui. Então, teve uma crise de 29, a crise de 29 foi uma crise também de superprodução, muita produção e poucas vendas, né? Isso surtiu muito efeito, principalmente no Brasil. O Brasil era um grande exportador de café, e aí o Getúlio Vargas, que estava no poder, teve a grande ideia de queimar sacas de café para que o preço do café, né, tentasse estabilizar, para que as pessoas não sofressem, os grandes produtores não sofressem tanto com isso. Acabou que os Estados Unidos vão passar por uma crise muito ruim, muito péssima, e vai depois só começar a melhorar no próximo governo dos Estados Unidos, que justamente vai falar um pouco sobre essa questão da defesa do New Deal, né, que é esse novo acordo, né, nessas novas políticas para ajudar a população dos Estados Unidos, para conseguir ajudá-los a ter mais renda, conseguir realmente fazer mais, ter mais acesso, né? Porque muitas pessoas faliram, muitas pessoas passaram dificuldade, chegaram a um grande nível de pobreza. Então, nos anos 30, tem um pouco desse avanço nos Estados Unidos. Bom, aqui tem mais uma vez, falando da queda, né, da crise de 29, uma queda das exportações, diversos problemas, e os países da América Latina vão ser os principais que vão sofrer mais com essas consequências. Bom, gente, eu não tentei me estender tanto aqui, porque esse assunto é um pouco complexo. Então, acho que quando nós vamos fazer nossas resoluções de questões, vai ficar um pouco mais claro. Essa questão é do Enem, de 2014. 3 décadas, de 1884 e 1914, separaram o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África, e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional da Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante da Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que a. Difundiu as teorias socialistas, b. Acirrou as disputas territoriais, c. Superou as crises econômicas, d. Multiplicou conflitos religiosos e conteve os sentimentos xenófobos. Bom, essa questão aqui não é tão difícil, né? É uma questão bem tranquila de se fazer. Nós falamos aqui o tempo todo que o imperialismo é justamente essa questão de disputas territoriais, que uma das causas da Primeira Guerra Mundial é justamente essa questão dos territórios, de anexar cada vez mais territórios. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B, acirrou as disputas territoriais. Bom, vamos aqui para o número 2. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como os mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. B. A enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. C. Declínio britânico, fracasso das Liga das Nações e a Revolução Cubana. D. A corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. E a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação alemã. Nós temos aqui como resposta a letra A, justamente por essa crise do colonialismo ou neocolonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo que vão gerar na primeira metade do século XX. A gente não pode falar aqui na B, porque a corrida nuclear foi durante a Guerra Fria. Então, na segunda metade do século XX, C, Revolução Cubana também vai acontecer na segunda metade do século XX, expansionismo, terceiro mundismo, expansionismo soviético, corrida armamentista está certo, mas essas duas aqui estão mais ligadas também à segunda metade do século XX, e a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha foi durante o século XIX, não no século XX, né? Não na primeira metade do século XX. Então, essa questão aqui é a alternativa A. Vamos aqui para a nossa última questão, então. Essa aqui é da UF. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como fator de peso na crise das sociedades liberais contemporâneas. Assinaram a opção que contém argumentos todos corretos a favor de tal opinião.
A economia de guerra levou ao intervencionismo de Estado sem precedentes. A União Sagrada foi invocada em favor de sérias restrições às liberdades civis e políticas. E, em função da guerra recém-terminada, eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas que abalaram os países liberais, sobretudo através da inflação. B. Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários, a confiscar as fortunas privadas e a fechar os parlamentos, pondo assim em xeque os pilares básicos da sociedade liberal. C. Durante a guerra foi preciso instaurar regimes autoritários, ditatoriais, em países antes liberais, como França e Inglaterra, no prenúncio do fascismo ainda por vir. D. A guerra transformou estados antes liberais em gestores de uma economia militarizada que utilizou de novo o trabalho serviu para a confecção de armas e munições em flagrante desrespeito às liberdades individuais. E. Derrotadas na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foram, por tal razão, impotentes para conter a seguir os desafios comunistas, o desafio comunista e o fascismo. Bom, nós temos aqui a alternativa A como alternativa correta, justamente por essa questão de intervencionismo de Estado, né, que tinha, na verdade, durante o século XIX, essas políticas, né, dos países liberais, e a questão que está mais correta aqui, porque as outras não fazem parte. Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir sindicatos? Não, a gente viu no caso da Rússia, por exemplo, né, que teve essa formação de sindicatos. Em todos os países, palavras, né, que falam, tipo, falam de como um todo, que tudo é igual, tudo é parecido, são palavras que podem dar errado na questão. E falar que todos os países generaliza muito, então a gente tem que tomar cuidado com essas questões assim de prova. E França e Inglaterra não vão se tornar fascistas. A guerra transformou os estados antiliberais em gestores de uma economia militarizada. Trabalho servil, não. Trabalho servil não faz sentido aqui para a gente. Derrotados na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foram, por tal razão, impotentes. Desafio comunismo e o fascismo não necessariamente, não é nesse sentido que a gente está falando aqui. Então, essa questão aqui é a letra A. Vamos ver se a gente faz uma questão aqui. Essa questão aqui é boa para a gente falar da Revolução Russa. Só para a gente fechar mesmo. Eric Hobsbawm, em um livro que trata da historiografia da Revolução Francesa, assinala que a luta de 1920 na União Soviética foi conduzida com acusações mútuas tiradas da Revolução Francesa. E cita a frase de um comunista francês que, tendo convivido em Moscou com revolucionários russos, ao voltar para a França em 1920, declarou maravilhado: eles começaram a Revolução Francesa melhor do que nós. Tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Russa são muito comparadas. Quais seriam as semelhanças entre esses dois acontecimentos? Muito legal essa questão, hein? A. Inspirações das ideias iluministas e rejeição às ideias clericais. B. Equiparação de homens e mulheres e o assassinato dos reis. C. Intromissão direta do exército na vida política e fim da interferência religiosa. D. Deposição da família reinante e ascensão de uma nova classe econômica ao poder. Nós temos a alternativa D como alternativa correta, uma nova classe econômica justamente porque na Revolução Francesa quem vai entrar no poder são os burgueses, né, que a burguesia vai acabar se ascendendo no poder, e na Revolução Russa, na verdade, essa ideia mais de proletários, né, essa ideia mais de trabalhadores, mas que vai estar mais gerado num partido, né, num partido comunista. Deposição da família reinante, né, das famílias reais, ambos os países tinham monarquias. Intromissão direta do exército na vida política e fim da interferência religiosa? Não. Fim da interferência religiosa? Não. Vai existir uma série de restrições da Rússia, principalmente, com a religião ortodoxa. Mas o fim da interferência religiosa é muito errado a gente pensar dessa forma. Equiparação de homens e mulheres? Não, a Revolução Francesa, principalmente, apesar de ter essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, está mais ligada a um certo grupo de pessoas, né? Principalmente aos homens, não às mulheres. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Essa liberdade, igualdade, fraternidade é para quem? Né? A gente pode pensar assim. Inspiração das ideias iluministas e rejeição às ideias clericais. Inspiração das ideias iluministas está mais ligada a um pouco mais ligada ao capitalismo, um pouco mais ligada à ideia de burguesia, e não o que estava acontecendo na Rússia, que apesar do movimento iluminista ser um pioneiro de ideias contestatórias a alguns regimes, está mais ligado às monarquias. E do regime socialista, né, apesar de ter derrubado uma monarquia
as ideias socialistas na Rússia, é mais típico do socialismo e não muito ligado ao iluminismo, então por isso que essa alternativa não está certa. Por conta do nosso tempo, a gente vai acabar por aqui, a gente vai fechar por aqui. Lembrando que vocês têm acesso a esse material todo pelo grupo do WhatsApp, então façam parte do nosso grupo de WhatsApp, mandem uma mensagem para nós estamos conectados com vocês, então qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer coisa que vocês quiserem falar, entre em contato conosco. É um prazer tê-los aqui, esse é o cronograma das nossas aulas, nós temos aulas aí todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. É muito importante que você nos siga nas redes sociais, né? Fique por dentro de tudo que acontece no GBFERP. Nós estamos conectados com você nesse momento tão difícil, nesse momento de pandemia ainda, pessoal. Mas vamos aí continuar estudando, nos dedicando, que com certeza nós vamos colher bons frutos aí e vocês vão conseguir tirar uma nota muito boa nesse Enem que está chegando. Pessoal, foi um prazer, uma honra estar com vocês hoje. E por hoje é só, nós voltamos num próximo dia, num próximo encontro aqui no GB Conectado com você. Tchau, gente. Foi muito bom estar com vocês.